Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seracop e vou apresentar esse episódio ao lado de duas pessoas. Uma delas é o Leandro Bernardo, responsável pela comunicação na Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Mais um episódio aqui do Palavras em Sala de Aula. Estamos bem animados para essa conversa. E o primeiro do ano, né? Exatamente, vamos começar o ano aqui. E outra pessoa também que está com a gente é a Cibele Lopresti, né, que é a nossa coordenadora pedagógica. Seja bem-vinda aqui, Cibele. Olá, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por começar o ano assim, com um evento tão interessante, com uma convidada tão especial. Bem, então aqui no episódio de hoje estamos com a Emily Stefano. Ela é jornalista de cultura e infância, especialista em comunicação de nicho no ambiente digital e em literatura para crianças e jovens. Desde 2014 atua com curadoria e produção de conteúdo sobre livros infantis e juvenis, trabalhando em projetos de empresas como a Taba, Itaú Social, Revista Recreio, Instituto Emília, dentre outros. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar um pouco sobre a importância da leitura de imagem dentro da escola, como também para o nosso cotidiano. Então, Emily, seja aqui bem-vinda. Obrigada, Felipe. Estou muito feliz de participar aqui do podcast da Palavras. Agradeço muito pelo convite. E uma delícia poder conversar sobre isso com você, Leandro, Cibele, que tenho certeza que a conversa vai ser bem interessante. Bom, então aqui para a gente começar a nossa conversa, já que a gente vai falar sobre leitura de imagens, eu acho legal a gente começar se perguntando um pouco sobre essa questão da leitura de imagem, né? Porque eu só fui me dar conta da leitura de imagem quando eu estava fazendo o cursinho, que eu me toquei que dava para ler uma imagem, sabe? Que a gente relaciona muito ler a ler um texto. E existe também a leitura de textos não verbais, no caso, né? Você pode falar para a gente, então, como se define a leitura de imagem e como ela pode colaborar para a formação leitora de uma pessoa? Então, interessante você falar que foi se dar conta disso no cursinho, né? Porque provavelmente você leu imagens a vida inteira sem perceber que lia imagens. Eu já vi teóricos que defendem que leitura é sempre de texto escrito. Mas se a gente entende que a leitura é esse conceito de decifrar símbolos para entender significados, compreender uma mensagem que está sendo passada, né, processar uma linguagem, fica fácil da gente entender por que a gente fala leitura de imagem, leitura do mundo, leitura de si mesmo, leitura do outro. Né? A gente usa o termo leitura para muitas coisas, porque a gente entende que leitura é essa forma de decodificar, né, uma mensagem, independente se ela está num texto escrito, numa imagem, se é uma música, um som que a gente está ouvindo e como que a gente está interpretando aquilo, né? Então, pensando a partir desse conceito de leitura, entendendo a leitura nessa forma mais, né, como uma raiz do que a gente está trabalhando aqui, a leitura de imagem, a leitura não verbal, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Como eu falei desse exemplo, o Felipe provavelmente leu imagens a vida inteira, como todos nós, sem perceber que lia as imagens, né? Entendendo coisas que estavam sendo ali transmitidas de diversas formas. Os textos verbais são muito presentes, né? Então, por isso, quem atua na educação já está muito familiarizado com essa ideia de que a leitura tem uma função social. A leitura não é só uma atividade escolar. E nas imagens também. Então, o que acontece na formação leitora, quando ela foca só na palavra escrita, é que vai ficar faltando ali, né, formas de interpretar e a gente fica mais vulnerável. É parecido com o que acontece quando uma pessoa ela sabe entender ali o que está escrito no nosso idioma, por exemplo, mas ela não interpreta muito bem. Então ela fica, por exemplo, mais vulnerável a uma fake news, porque ela não interpretou bem aquilo que estava escrito ou de onde aquilo veio. As imagens também têm o mesmo processo. Então, quando a gente não está muito familiarizado, não tem esse processo de educação de leitura das imagens,
é quando a gente fica mais suscetível, por exemplo, a imagens publicitárias, que podem estar muito bem construídas para levar a gente para uma interpretação, e que dependendo do quanto a gente já está familiarizado com a leitura de imagem, a gente vai supor que aquela modelo não usou aquele shampoo, por exemplo, para o cabelo dela ficar daquele jeito, né? Então, a leitura de imagens extrapola a leitura dos livros. É realmente uma leitura do nosso cotidiano. Muito interessante, Emily, essa sua fala, o que me faz pensar um pouco a respeito de textos mais complexos, né, voltados para o Fundo 2, os anos finais do Fundo 2, o ensino médio, são textos em que a relação texto-imagem, essa relação está mais imbricada, mais justa, né, e aí o leitor ele precisa lançar mão de outras estratégias, ou de mais estratégias. E via de regra, nos cursos de graduação, os professores não estão preparados, né, para trabalhar essa relação de texto e imagem. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que se dá essa relação, né, entre texto e imagem em textos de maior fôlego, voltados para esse segmento, para os anos finais do ensino básico. Realmente é muito comum pensar que se tem uma imagem, é voltado para crianças pequenas, né? E os livros ilustrados, pensando nesse público aí, né, do fim do ensino fundamental, no Fundamental 2, no ensino médio, os livros com imagens, com ilustrações, com fotografias, enfim, eles têm uma complexidade diferente, então tanto no volume de texto, né, esse texto de maior fôlego, na linguagem e muitas vezes na sutileza de como essa imagem está lá. Eu acho que uma coisa muito importante para os professores, mediadores de leitura considerarem quando tem um livro com imagens na mão, independente do público, mas principalmente para esse público um pouco mais velho, o que a imagem está fazendo aqui, né? O que ela está querendo me contar? Porque se tem imagem ali, assim como todo texto, tem um porquê. Os livros são muito planejados antes, né? No podcast da palavra já teve gente falando sobre isso, né? Tem muita coisa acontecendo antes do livro chegar na mão do leitor. Tudo que está lá tem um motivo. Então, vamos olhar aqui o que essa imagem está contando para a gente. Ela está ampliando o sentido, ela está passando informações que o texto escrito não está e que são interessantes para a gente compreender essa obra no todo, ou elas estão ajudando a entender, por exemplo, como um gráfico faz, né? Às vezes a gente não entende muito bem aquele texto escrito, mas vendo o gráfico, o infográfico, fica mais fácil de entender. Então, nesses textos, ou nessas obras voltadas para leitores mais velhos, o papel da imagem, ele continua sendo esse de comunicar. E aí vai da gente, leitor, mediador, professor, interagir com aquilo, ler e decodificar o que essa imagem está querendo trazer para a gente. E falando dessa forma, pode parecer que é uma coisa muito complexa, que um livro que você iria ler em 2 dias você vai demorar 2 meses, mas não é isso, né? É uma coisa muito natural, porque está realmente um a serviço do outro. Eles estão lá juntos, por isso, inclusive, a gente entende os ilustradores como autores também, né? Eles não estão só enfeitando o livro, eles estão ali com um papel de autoria. Pensando no que você falou dessa questão de que a imagem está lá por um motivo, eu fico pensando, por exemplo, em cartaz publicitário, essas coisas assim, que tem aquela frasinha do lado da imagem, sempre, imagem meramente ilustrativa, nunca é meramente ilustrativa, tá lá por um motivo, né? E outro ponto que você falou que é bem interessante é essa questão do fato das pessoas acharem que quando um livro, por exemplo, tem imagem, ele é mais infantil, ele é mais simples e tudo mais. E eu fico pensando muito num gênero, num formato específico, que é o romance gráfico, por exemplo, que a Palavra já tem 2 romances gráficos que são publicados, um vai ser lançado ainda nesse mês de fevereiro, e o romance gráfico não é voltado para criança, né? Ele é um formato que é voltado para o público adulto, para o público mais jovem, dependendo do tema, como você mesmo disse. No romance gráfico, pelo menos até onde eu vejo, é onde a relação texto-imagem ela fica mais latente, porque, enfim,
quadrinhos no geral tem essa coisa da narrativa da imagem e o texto acabando sendo quase um complemento da leitura da própria imagem, né? Pensando nessa questão dessa dualidade do texto e imagem, principalmente na relação do romance gráfico, como você acha que essas duas coisas se complementam nesse contexto específico? É bem interessante pensar, né, que não basta ter imagem para ser um livro infantil, assim como pode ser um livro infantil sem imagem, né? E quando a gente tem na mão um romance gráfico, uma graphic novel, né, uma história em quadrinho, que é voltada para um público mais velho, também é fácil da gente perceber que isso não é para uma criança pequena que está começando ali. Então, quando o livro está composto ali pelas imagens e pelo texto, ela pode ler o texto escrito sem prestar muita atenção na imagem, e pode ser que ela compreenda o livro como um todo, mas vai faltar alguma coisa ali, né? Vai passar coisas despercebidas que fariam o sentido daquela história, daquela narrativa, ser mais completo. Assim como o contrário. Então, por exemplo, se uma criança pegar um livro desses, uma criança muito pequena pegar um livro desses que a gente está falando para leitores mais velhos, e ela for olhando as imagens, ela pode criar uma narrativa através das imagens, e essa narrativa também pode estar parecida com o que o livro está realmente contando, mas vai escapar todo o conteúdo que está ali no texto escrito. Então, não é nem só um papel de auxiliar a compreensão da história, é que a compreensão mais global da história, né, você entrar mesmo naquela história e tirar o que ela está te passando, depende das duas coisas, quando o livro se propõe a ser um livro já texto e imagem, né? E queria até complementar aqui também e dizer, né, que essa questão de conseguir ler, além de ler o texto, né, mas também de ler a imagem, como a gente está conversando, mas que as pessoas, elas são muito complexas, né, então não existe uma maneira certa de acabar aprendendo algum conteúdo, aprendendo alguma matéria, enfim, aprendendo algo. Existem pessoas que são muito visuais, que conseguem bater o olho e associar a imagem com o texto, pessoas que não precisam do texto, então quando a gente vê um livro com imagem, eu particularmente acho muito interessante, principalmente quando a gente está falando de HQ, por exemplo, ver ali a expressão junto com os diálogos, algo que para mim ajuda muito a ter essa noção, sabe? Algumas vezes já li alguns livros em que tinha dificuldade de poder imaginar o que o autor estava descrevendo. Então, quando eu consigo ter essa compreensão melhor, assim, às vezes acaba sendo algo meio forçado, né? Porque não sou eu que estou imaginando isso, mas já é meio que, de certa forma, entregue. De qualquer forma, acaba me ajudando também a conseguir entender melhor e imaginar essa situação, né? Tem uma questão disso, né, de que a imagem, essa ideia de que a imagem está entregando informações que você poderia construir ali sozinho, com o texto, ou que ela está limitando a imaginação, porque em vez de você imaginar como é o personagem, você está vendo ali o desenho, uma foto do personagem, mas acho que isso também tem a ver assim como a gente fala muito da qualidade literária no texto, existe também a qualidade literária da imagem. Então, se a imagem está colocando exatamente o que está no texto e ela está mais nesse papel de limitar, né, a nossa criatividade, a nossa imaginação, ou de facilitar a compreensão de um texto que talvez não precisasse ser facilitado, quando o leitor mais velho tem contato com obras ilustradas, que a imagem não está conferindo outro sentido, mais sentido, complementando, inclusive não está trazendo desafio para o leitor, porque eu acho que tem isso também. Os leitores sempre, independente da idade, gostam, né, de um equilíbrio ali entre o que é confortável, que eu já conheço, e o que é um desafio, que é novo. Se for só para ver o que eu conheço, eu não preciso disso. Então, quando um leitor mais velho pega um livro com imagens e não se sente desafiado, ele pode ficar com essa ideia, mas é uma ideia baseada em algumas obras e que talvez possa ir para outras. Eu lembrei, inclusive, quando o Felipe falou de quadrinhos, tem um livro que no Brasil está publicado pela Edições SM, chamado A Chegada. O autor é o Shaun Tan. É um livro de quadrinho
só de imagem, sem texto. Dentro da narrativa é uma narrativa longa de quadrinhos desenhados a lápis, né, grafite, e normalmente os adultos têm muita dificuldade de ler imagens. Então, é o contrário, o cansaço é porque você vai passando as páginas procurando o texto. E cadê o texto? O texto não chegou, esse livro não tem texto, esse livro não tem história, né? Para os adultos, normalmente é difícil ler imagem. Então, quando a narrativa depende também da imagem, pode parecer também que o livro talvez não é tão bom, mas na verdade porque é como se a pessoa estivesse lendo pela metade. Ela está lendo só o texto sem ler a imagem. E aí, por isso, talvez ela não tenha percebido quanto o livro é bom. As falas de vocês me fez pensar um pouco na leitura de poesia, sabe? Porque ler as imagens, assim como ler poesia, né, que também remete a imagens, tem-se às vezes a falsa impressão de que é mais fácil, porque o leitor pode se dar uma liberdade de imaginar para além da materialidade da imagem ou do texto. E acho que esse é um desafio importante quando a gente está pensando no leitor em formação. Porque ele pode escapar, ele pode imaginar o que ele quiser, mas tem um momento que ele tem que aceitar o desafio que a imagem ou o texto oferecem. E ele precisa pensar em quais são os elementos composicionais e o que ele pode inferir, o que ele pode pensar a partir da materialidade do texto. Então, sim, a gente imagina um monte de coisa a partir da imagem de poesia, ou de poesias, mas tem um desafio que está lá, na imagem e no texto, que a gente não pode abandonar. Tem um livro teórico chamado Banquete dos Notáveis, em que ele fala de que a leitura, ela está sempre atravessada, né? Quem é leitor percebe isso. A leitura está sempre atravessada pelas nossas experiências. Então, por mais que o que está ali no livro, pensando numa sala de aula, se cada aluno está com o mesmo livro na mão, o texto escrito é o mesmo, as imagens são as mesmas, e quando a gente vai conversar, tem um monte de coisas que um viu e o outro não viu, que um interpretou de uma forma e o outro interpretou da outra. Então, pensar que um livro ter imagens, por exemplo, está limitando a interpretação, realmente não faz muito sentido, porque vai depender até a leitura, a interpretação dessa imagem, ainda que seja uma imagem que pareça muito óbvia, vai depender dessas experiências outras da pessoa, né? Seja do repertório dela de leitura, seja das experiências de vida. Então, isso sempre está conectado. A interpretação dos livros, do texto, das imagens, vai ser individual, né? Cada leitor é um, e aí cada livro acaba ganhando uma nova forma de estar no mundo pelos olhos de cada leitor. Bom, então aqui a gente já desenvolveu bastante aqui, né, sobre o nosso primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre os paralelos entre a leitura de imagens na educação infantil e no ensino médio. Bom, Emily, como a gente já conversou aqui, né, a gente está o tempo todo tendo acesso a imagens, né, como você disse, a questão da pandemia, então a gente acaba tendo muita imagem de texto, de imagem de foto, enfim, diferentes tipos de imagens que a gente tem acesso, né. E essa questão de estar conseguindo ler essas imagens, estar fazendo uma boa interpretação, é muito da prática, né, então, que significa que muitas vezes um adulto, um adolescente que não teve essa prática, tem mais dificuldades, então não é algo relacionado à idade, mas sim a um treinamento, né, dessa leitura. E quando a gente pensa na educação, passando desde a educação infantil, a do fundamental, ensino médio, né, quais são as diferenças, assim, as semelhanças para a gente estar conseguindo ler as imagens? Como que é trabalhado isso? O que costuma acontecer é que as crianças estão mais familiarizadas com as imagens. Tem um autor de livros ilustrados, inclusive ele tem livros sem texto, que chama Aaron Becker,
E numa entrevista ele falou disso, né, de que eu não sabia escrever, era criança, então eu escrevia livros só desenhando, né, eu tinha que construir a imagem ali desenhando. E aí, conforme foi aprendendo a escrever, a tendência é ir abandonando o desenho. Para quem dá aula para o ensino fundamental 1, né, às vezes até na educação infantil, talvez já tenha percebido, inclusive, que os bilhetinhos que as crianças vão mudando, né? Então, as crianças pequenas costumam muito dar de presente desenhos, e aí, conforme elas vão escrevendo, elas querem dar bilhete escrito. Claro, faz todo sentido, é esse uso social da língua escrita, né, que a gente fala. E aí as crianças começam a escrever e vão abandonando o desenho. Por isso também é muito comum que, se a gente pede para um adulto desenhar 2 pessoas e um cachorro, os desenhos vão ser todos de palitinho, porque a gente não desenvolve tanto o desenho quanto a gente desenvolve a escrita, né? A gente vai abandonando o desenho. Então, enquanto essas crianças ainda não leem o texto escrito, né, verbal, elas estão mais atentas à imagem do que às vezes a gente vai ficando conforme a gente lê o texto. Por outro lado, quanto mais velha a gente vai ficando, mais repertório a gente vai tendo, né? E aí a leitura daquela imagem é um pouco natural por conta disso, porque apesar do livro ilustrado não ter feito parte do ensino fundamental desse adolescente, por exemplo, ele estava lendo imagens em outros lugares, ele estava lendo imagem no mundo, né? Então ele tem repertório para ler aquilo, ele tem um repertório muito mais amplo do que o das crianças pequenas, né? Então tem variações de compreensão, mas sempre passa pelas experiências, e é fundamental, pensando em professores, né, que estão aí em contato, é fundamental aproveitar as conversas em torno, olhar antes o livro, pensar, estudar, levantar elementos que podem ser discutidos ali com esses outros leitores, né? E entender que ali está todo mundo sendo leitor, né? Não tem muito o certo e o errado, tem a interpretação. Pensando nesse paralelo que a gente está abordando nesse bloco, principalmente, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é a questão do trabalho do texto como imagem, de certo modo. Eu não sei se essa é a melhor expressão, mas eu acho que é uma coisa interessante. Aqui na Palavras, por exemplo, a gente tem o Oba, que é mais voltado para o público infantil, para a educação infantil mesmo, e que tem o trabalho de recorte, de ilustração, com letras, com os textos mais desenhados e tudo mais. E isso, por exemplo, para o público infantil pode ser interessante também desse conjunto, porque o que você falou chama mais atenção essa questão imagética, e trabalhar esse texto de forma imagética pode ser interessante. E aí, indo para o público mais adulto, eu penso, por exemplo, na poesia concreta, que também tem esse trabalho do texto como imagem. E aí tem esses paralelos, né? Porque esse trabalho ele pode se manter e se evoluir conforme o tempo, a idade e o repertório que a pessoa tem, né? Enfim, não sei se você tem algo a dizer sobre isso, mas eu fiquei pensando enquanto você falava, eu achei bem interessante. Achei ótimos os seus exemplos. Realmente, a poesia concreta, que quase sempre ela está ali pautada só no texto escrito, né? Mas o texto escrito está composto de uma forma que vai dar outro sentido, vai trazer outra camada de sentido para a gente, e que depende muito de um repertório, né? Não é às vezes tem 3 letras, mas uma criança pequena não vai entender aquilo, porque depende de um outro repertório, às vezes de um outro idioma que está compondo ali, enfim, né? Então achei super legal você trazer isso da poesia concreta, e também isso de quando o texto escrito ele está trabalhado ali visualmente, né? Então isso é muito comum até nos recursos, né? Quando um texto tem um itálico ou tem um negrito, e às vezes a gente está lendo em voz alta e a gente dá outra entonação para o itálico ou para o negrito. Ou está entre aspas, e a gente não precisa que alguém explique que aquilo que está entre aspas foi outra pessoa que disse. A gente já sabe que tá, e aí às vezes no fim está falando segundo fulano de tal, né? Mas mesmo antes de ler
que, segundo fulano de tal, a gente já sabia que era alguém que estava falando ali dentro daquelas aspas. Então, tem essas questões também que são gráficas do texto escrito e que são também imagem. Tem uma pesquisadora muito importante, que é a Lúcia Santaella, que ela tem um livro chamado Matrizes da Linguagem e do Pensamento e fala disso, que as linguagens elas estão sempre misturadas. Apesar de no livro ela separar como matriz, ela fala as linguagens estão sempre misturadas. Então aqui a gente está misturando, por exemplo, a verbal, né, e a sonora. E falando sobre imagem sem que as pessoas vejam, né? A gente não está mostrando livros e exemplos, e mesmo assim as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. No livro pode ter a verbal e a visual, e só vai ter a sonora ali na nossa leitura. Então as linguagens estão sempre muito misturadas, e é assim que a linguagem funciona, né? Emily, essa reflexão me levou a pensar de que maneira ou em que medida certas adaptações para HQ colaboram para a formação do leitor no sentido dele passar a ler textos mais longos e mais complexos. Livros, por exemplo, como Dois Irmãos, de Milton Ratum, em que se pode ter uma experiência bastante interessante, bastante agradável e instigante na leitura do HQ, na adaptação, né? Quando a gente pensa no trabalho da leitura escolar, dentro da escola, a experiência, a indicação ou a leitura acompanhada, compartilhada, e a gente pode pensar em estratégias distintas, né? De como é que esses livros que foram adaptados levam o aluno a ler a obra original. Será que levam? Ou será que a gente pode considerar que a adaptação já é uma obra em si, já tem a sua potencialidade e aquilo já basta? Porque, por vezes, a gente pode ouvir um professor, eu já ouvi isso em formação de professor, o professor dizendo, eu não dou o livro adaptado porque ele não vai ler a obra original depois. Isso me fez pensar bastante, porque quando eu pego, por exemplo, Os Dois Irmãos em Quadrinhos, aquilo é tão lindo, aquilo já tem uma potência tamanha, que eu pensei, será que tem algum problema se ele não chegar na obra original? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bom, Cibele. Definitivamente é uma obra em si, é uma outra obra, porque realmente quando um texto que era somente texto verbal é adaptado para um texto ilustrado, e pode ser como quadrinho, ou pode ser como acontece algumas vezes, de pegar um conto, né, de um autor e virar um livro ilustrado, é uma outra obra. Mudou aquela obra, porque tem mais uma camada, tem mais um autor. Então, é uma obra em si. E aí pensar, será que basta ler só o quadrinho? Na verdade, o que acontece é que nunca basta ler só um livro. Os livros eles estão sempre funcionando um em conjunto do outro. E inclusive os livros que podem parecer mais diferentes do mundo, a gente vai sempre ler um baseado em tudo que a gente leu antes. Então, não acho que é dizer assim, basta. Não, já li o quadrinho, não preciso ler mais. Mas você não é obrigado a ler mais. E isso é uma coisa que a escola tem sempre que tomar cuidado com essa leitura do obrigado a ler mais, obrigado a ler isso, que muitas vezes os adolescentes, os jovens, eles criam resistência mais pela obrigação do que pela leitura em si, né? Então, o que pode ser muito interessante, por exemplo, estando dentro da sala de aula, já proporcionar esse paralelo. O professor pode trazer já o quadrinho e o original e vamos ver o que tem de igual, o que tem de diferente. Então, dentro da sala de aula, eu acho que os professores podem já trazer essa proposta de observar os dois, não precisa necessariamente ser a obra completa, mas até para identificar isso e entender essa questão das linguagens serem diferentes. Então, é mais ou menos como quando a gente compara o filme com o livro que deu origem ao filme. Eles vão ser diferentes, porque são linguagens diferentes. E isso não quer dizer que um é bom e o outro é ruim. Pode ser um ótimo filme, pode ser um ótimo livro, e são diferentes contando uma mesma história, porque eles têm linguagens diferentes, né? Então,
fica a porta. Eu acho que quando um clássico é adaptado para uma outra linguagem, ele é uma porta. Pode ser que alguns leitores queiram ir para a próxima, e pode ser que não. E pode ser também que um leitor que lê um clássico adaptado para quadrinho não leia o original, mas passe a ler outros 10 clássicos adaptados para quadrinhos, né? E não dá para dizer que tem menos importância como leitor, ainda mais pensando como literatura. Só para complementar também, tanto a fala da Emily quanto da Cibele, a gente fez, né, no ano passado um texto para o blog da Palavras falando sobre essa questão das adaptações, e a gente conversou com uma professora, a Teresa Cristina. Ela citou, por exemplo, a questão da adaptação de Vidas Secas, por exemplo, ou a adaptação de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que elas trazem outros significados e elas são complementares, né? Que podem enriquecer ainda mais qualquer discussão que se tenha sobre essa obra, né? E tem uma coisa também que eu acho que o clássico adaptado para quadrinho, ele é uma porta em mais de um sentido. Ele tanto pode levar o clássico para um leitor que está distante do clássico, ficar mais interessado em se aproximar daquilo, como eu vejo que teve uma importância muito grande em levar o quadrinho para dentro da escola, e em levar o livro imagem para os leitores o livro com imagem para os leitores mais velhos. Porque é isso, quando você pega um clássico adaptado para quadrinho, está muito nítido que isso não é para a gente entregar ali para as crianças que estão na alfabetização no começo do fundamental, né? A gente vai levar lá para o ensino médio, às vezes, que é onde os clássicos normalmente estão mais concentrados. E eles são os que estavam sem imagem lá desde novinhos, né? Então, acho que os clássicos adaptados têm essa dupla função de levar a imagem, de levar o quadrinho e de levar o clássico, né? Uma tripla função, na verdade, para levar ali para esses leitores mais velhos. Sim, eu concordo muito isso que você disse, e sinto até muito, pela minha experiência escolar mesmo, né, que quando a gente é menor, a gente tem muito acesso a textos com imagens, ilustrações, e conforme a gente vai crescendo, as nossas ilustrações acabam sendo resumidas principalmente a quadrinhos Mafalda, Turma da Mônica, querendo ou não, acaba sendo aquelas são cobradas nos vestibulares, vai de interpretação de texto, de imagem, enfim. Acaba sendo mais essa parte do conteúdo que vai ser cobrado e acaba limitando um pouco, né, de abrir oportunidades para a gente estar conhecendo novas áreas. Então, como vocês falaram, de quando a gente traz o quadrinhos, quando traz outras adaptações, não é só aquele conteúdo, sabe? É abrir uma porta para as pessoas poderem conhecer novas experiências, poderem ler de maneiras diferentes do que já leram outras vezes. Enfim, acho que conhecer novos tipos de leitura sempre acaba agregando muito, e muitas vezes a gente fica um pouco limitado a isso, né. E entrando um pouco, assim, nessa questão do público infantil mesmo, como as imagens, elas podem ajudar no processo criativo da criança, né, porque eu lembro muito de ler alguns livros e ficar mergulhado, assim, numas páginas e entrar na página, independente do texto, começava a imaginar coisas só pelos desenhos, enfim, existem diferentes maneiras de estar ilustrando um livro também, né, você pode estar falando um pouco pra gente, então, como funciona esse processo e quais são as diferenças dos tipos de ilustrações? Sim, isso está bem ligado com o que a gente estava conversando mesmo, né, dessa última pergunta, porque acho que uma grande chave para a formação de leitores é a diversidade. Se for tudo mais do mesmo, cansa, né? Assim como as coisas que a gente assiste na TV, como o que a gente come, a gente não quer comer a mesma coisa todas as refeições, todos os dias ao longo de um ano, né? Por que a gente vai ficar, no caso da leitura, trazendo o mesmo tipo de livro, o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de narrativa, de gênero textual, enfim. Então, o que vai ter de diferente? Já que é tudo livro ilustrado, então é tudo a mesma coisa? De maneira nenhuma é tudo a mesma coisa, né? A literatura infantil é um dos setores, digamos, do mercado editorial, onde parece que mais cabe diversidade. Então, se você parar numa biblioteca, parar numa livraria e der uma olhada no que tem ali, pode ser que tenha várias coisas que você acha ali meio parecidas, mas você vai ver diferenças de tamanhos, de tipo de ilustração,
E isso já vai dando pistas, porque normalmente se um livro é pequenininho ou ele é grandão, ele não está ligado só a uma questão de custo, isso vai ser mais barato imprimir, isso vai ser mais caro. Tem um porquê. E aí essa diversidade das linguagens de ilustração são muito importantes para os pequenos e para os mais velhos, mas o que acontece com os pequenos? É o que a gente falou de repertório. Eles ainda estão construindo, tudo para eles é novidade. Se tudo que a gente levar para as crianças for uma ilustração fofinha do ursinho, do livro que tá todo mundo feliz, o ursinho come mel, tá lá com a família dele, tudo bem, né? A criança vai ter aquele repertório. Então, é muito importante essa diversidade para ampliar o repertório, né? Tem uma ilustradora que fala que a primeira galeria de arte da criança pode ser os livros, né? E como que é uma galeria de arte? Não é tudo igual, né? Não é tudo numa estética que quando a gente pensa ilustração infantil, às vezes vem uma coisa na cabeça de todo mundo muito parecida e que quando a gente vai olhar os livros e no catálogo da palavras isso já é visível, né? Você percebe que, opa, tem linguagem de ilustração totalmente diferente, tem recorte, tem técnicas de ilustração que são diferentes, tem a ilustração que vai acompanhar a narrativa e tem a que vai ser contrária à narrativa, criando um jogo ali de humor, né? Então vai falar que nunca acontece nada na minha rua, por exemplo, que é o título de um livro, e tem um monte de coisas acontecendo e aquele narrador não está percebendo, né? E o leitor está vendo coisas que aquele personagem não está. Então, é muito importante pensar, já que a maior parte dos livros infantis são ilustrados, então o que a gente vai trazer nessa ilustração? O que a gente vai observar e trazer de diversidade e sempre considerando a diversidade e qualidade disso, né? E não subestimando, achando que, não, esse livro aqui é muito escuro, as crianças não vão gostar, não. Esse aqui parece que tá sujo, é uma pintura meio rabiscada. A criança não gosta desse tipo de coisa. Será que a criança não gosta, né? Vamos tentar oferecer, vamos tentar ver com o olho dela para ver o que as crianças trazem pra gente, porque normalmente elas são muito mais abertas e surpreendentes do que a gente pensa. Bom, então aqui a gente termina nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, a gente vai conversar também sobre a leitura de imagem, quando pensamos nos textos informativos e também a sua importância para o nosso dia a dia. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Bem, Emily, então aqui a gente conversou bastante sim, sobre as imagens, na questão dos textos literários, nas HQs, e a gente não pode esquecer também das imagens quando a gente fala de algum texto mais informativo, né? Um material que está ali para o aluno, na questão não de necessariamente estimular a imaginação, criatividade, enfim, mas também na questão do conteúdo em si que está sendo passado. Enfim, são materiais diferentes, né, quando a gente trabalha o material literário e informativo. E, consequentemente, o papel da imagem, nesse caso, também deve ser diferente, né? Pode, então, explicar para a gente, assim, se existe a diferença no modo de utilização das imagens e também se existe uma melhor maneira de estar trabalhando elas em cada uma desses objetos de estudo? Tem uma diferença se a gente considerar que, por exemplo, um gráfico, ele está realmente tentando ajudar a gente a entender um dado ali, normalmente um dado de números, né, coisas que são uma série temporal. Então, um gráfico, por exemplo, num texto informativo, ele está ali para ajudar a gente a entender, e não para extrapolar a nossa compreensão. Ele não está trazendo uma informação nova, ele está trazendo a informação de outra forma. Por outro lado, ele é semelhante nisso de que, invariavelmente, a imagem está querendo comunicar algo para a gente, né? Então, se num texto literário tem uma ilustração, tem uma fotografia comunicando algo para a gente ali, num texto informativo, quando aparece um gráfico, mesmo uma fotografia ou uma ilustração técnica, ela está querendo passar uma informação para a gente. E, normalmente, no texto informativo, essa imagem está querendo ajudar a gente a entender, né? Às vezes ampliando um pouco mais, por exemplo, quando tem
um desenho de anatomia ali num livro de ciências. A gente talvez entenda melhor o que está explicando lá sobre os músculos e sistemas e tal. Ou o gráfico que está com a mesma informação que tinha no texto, está ali no gráfico. Até que a gente consiga, inclusive, ler um gráfico sem precisar, talvez, de um texto de apoio. Então, tem semelhanças e diferenças, né, no uso de imagem em textos informativos, mas sempre querendo comunicar algo, e a forma, né, de trabalhar com a imagem no informativo, no literário, se são imagens mais como gráficos, se são ilustrações, é sempre pensar nisso de que no que está a serviço de, né? Tá ali com uma função, e vamos pensar que função é essa. E quando que a gente vai usar cada uma, que informação que você está trazendo, e na leitura sempre a conversa ajuda muito a ler melhor, né? Então isso é uma vantagem da sala de aula, porque às vezes a leitura pode ser muito solitária se você está lendo em casa sozinho, você fica querendo conversar daquele livro com alguém. Na sala de aula, a gente já tem favorecido ali, que tem mais gente lendo a mesma coisa, né? Juntos. Então a gente pode trabalhar com essas informações em imagens junto ali, né? Vendo o que um leu, o que o outro leu, entendeu, não entendeu. E normalmente no texto informativo também não tem tanta abertura para interpretações. A interpretação é aquela que o autor buscava mesmo, né? Emily, você me faz pensar sobre as intencionalidades didáticas, né? Quando eu apresento a leitura de uma imagem ligada ao estudo de um texto informativo, eu tenho uma intenção. Quando eu trago uma obra de arte, um livro ilustrado, eu tenho outra intenção, né? O que você diria para esse nosso ouvinte, professor, que precisa lançar mão de algumas estratégias de trabalho que esteja a serviço de despertar o aluno para que ele faça uma apreciação e para que ele entenda os recursos artísticos de uma imagem? Então, primeiro, uma apreciação precisa de tempo. Provavelmente, o próprio professor ou professora não pegou aquela imagem, escolheu qualquer imagem ali, entrou na internet, escolheu uma, trouxe aqui. Quero que vocês me falem, né, do o que essa imagem está contando para vocês. Teve uma intencionalidade, teve uma intenção na escolha daquilo, seja uma imagem que está num contexto mais de vamos apenas ler essa imagem, ou uma imagem que já está inserida numa obra, num livro. Então, assim como esse professor dedicou algum tempo naquela imagem, e que pode ter sido, até pela fluência a leitura de texto e de imagem, que seja algo mais rápido, né? Então, perceber e deixar, permitir, favorecer que esses alunos tenham o tempo, né? E, como eu tinha comentado da conversa, né? Como que a gente vai levantar, né? A professora vão levantar aquelas chaves de leitura, vão levantar provocações que puxem os alunos para a conversa. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito é quando pensa numa proposição para os alunos, para trazer para a conversa, pensar em perguntas que não sejam simplesmente respondidas com sim ou não. Não é. Então, às vezes, contar uma coisa que chamou a sua atenção para ver se mais alguém tinha reparado isso, se remete a alguma outra coisa que você já tinha visto. Então, pensar, né, e os professores estão muito familiarizados com isso, né, planejar. A gente não chega na sala de aula com, vou ver agora aqui o que eu vou fazer. A gente está planejando sempre, né, planejou lá no começo do ano, planeja na semana, planeja no mês, para que seja efetivo, né, esse processo do ensino, da aprendizagem. Então, acho que um bom caminho é esse, de pensar em provocação, dar tempo para os alunos, e pensar em provocações ali de conversa que levem para além do sim, não, bonito, feio, e considerar também os comentários que vêm deles. É muito engraçado até o que você falou dessa sugestão de não falar, é bonito, e tipo, por que é bonito? E, enfim, além de ser jornalista, também sou designer, então toda vez que a gente
produz algum material, e alguém fala, não gostei, mas por que você não gostou? Qual o detalhe? É muito difícil a gente visualizar, a gente não tem, de certo modo, esse treino de saber materializar esse sentimento, essa sensação. E pensando do ponto de vista do professor, que talvez não necessariamente tenha esse treino também, você tem alguma sugestão também de como ele pode fazer isso? De como ele pode treinar mais isso? Sim. Eu acho que uma coisa bem interessante que acontece, e isso é com qualquer aprendizado, é que a partir do momento que a gente ouve sobre aquilo, a gente vira uma chavinha, né? Tem um livro da Ruth Rocha que chama O Menino que Aprendeu a Ver, que ele vai sendo alfabetizado e aí ele aprende a letra A e sai da escola impressionado. Quem que pintou esse monte de letra A no mundo enquanto eu estava na escola? Mas, na verdade, ele só aprendeu a ver a letra A, sempre esteve lá. Mas ele nunca tinha visto aquela letra A. Então, quando aqui, quem está escutando a gente, né, e foi escutando, provavelmente já foi percebendo algumas coisas que faz intuitivamente, que nunca tinha prestado atenção, que isso nossa, eu estou com um monte de elementos aqui de leitura de imagem. E aí, uma dica para quem quer aprimorar isso além de poder estudar, procurar, ver a trilha formativa, né, poder procurar outras informações, é realmente esse treino. Então, a gente precisa ter contato, e esse contato intencional. Peguei um livro ilustrado, peguei um jornal que tem fotos, tem tirinhas e tal. O que essa foto está querendo me dizer, né? Por que será que escolheram essa foto e não outra para me falar dessa informação? Então, quando você está numa rede social e vê imagem, você vê um meme e acha graça, peraí, como que foi que eu entendi essa piadinha aqui em meio segundo, né? Então, ir entendendo e decifrando, né, o que te leva à compreensão. Mas é sempre muito bom procurar outras informações, procurar estudar, aprender um pouco mais, né? Emily, bem interessante isso que você está dizendo, porque o professor precisa estudar mesmo, né? Porque é um processo contínuo de aprendizagem, né? E por isso que na sala do professor, no site da Palavras, nós temos uma trilha formativa dedicada somente a esse tema, a leitura das imagens, porque nós entendemos que no mundo contemporâneo, com as várias linguagens, com a diversidade do tipo de ilustração, né, os livros todos com de ilustrações muito diversas, nós temos que estudar mais sobre o que tem aparecido, quais são as novidades e o porquê de tanto estranhamento, às vezes, frente a algumas obras. Então, é preciso estudar mesmo. Tem um outro detalhe que você falou que me chamou muito a atenção, que é algo sobre o qual eu converso muito com professores em situações de formação. É a gente sustentar o vazio e o silêncio quando a gente se depara com uma obra que provoca o estranhamento. A tendência de um professor mais ansioso, ou um leitor que busca respostas, é ele tentar falar logo, tentar explicar, tentar decodificar, e ele não enfrentar aquele vazio que fica, aquele silêncio que fica quando a gente se depara com uma obra mais complexa. Então, isso é muito interessante. Acho que sustentar o silêncio é uma tarefa importantíssima no processo de formação do leitor. E pensando no paralelo do silêncio em relação ao imagético, é o espaço em branco, eu diria também. Que o espaço em branco também tem seu significado. Não é que a não imagem também tem a sua própria leitura, né? Isso que é muito interessante também. Tem um autor, tanto escritor quanto ilustrador, que é o Odilon Moraes, muito conhecido, muito premiado, e ele fala muito da importância desses silêncios, tanto no texto quanto na imagem, e da página branca. E aí tem mais uma coisa sobre a imagem, que é a gente ter um livro físico na mão, ou a gente ler um livro digital. Porque no livro físico a gente tem a virada de página, e a gente não sabe o que tem ali depois, né? Tudo bem, pode pensar, mas se for um PDF, eu tô rolando a página, eu também não sei o que tem depois. Mas esse virar de página, ele é um tempo diferente
do rolar, que parece um infinito. Quando a gente está rolando página, é um infinito. Começa na página 1, termina na 500. Quando a gente está virando a página, quando pensa nas imagens, né, também, então quando a gente vira e aquela imagem é uma novidade, ou quando a gente vira e tem um branco, é um silêncio para a gente, né? Então o silêncio também é muito importante para todo o processo de leitura, né? Continuando um pouco o assunto e que você citou, por exemplo, do scroll, do rolar da página, e que, por exemplo, numa rede social é infinito de fato, não tem o limite, e que o livro físico ele tem um limite físico, ele tem a última página, e sei lá, numa rede social não tem. Mas essa questão, e aí também você como jornalista, dessa questão da imagem na notícia também, e até um pouco da semiótica que tem na escolha da imagem na notícia e da informação que a imagem traz, que é diferente da imagem literária ou um pouco da imagem escolar, mas que está muito presente e atualmente pensando na questão de fake news, por exemplo, de informação ou pós-verdade, a imagem, muitas vezes, ela pode ser descontextualizada, ser mal interpretada, ou ela pode ser mal lida e tudo mais. E pensando nesse ponto, nesse meio digital e nessa questão da informação, quais são os potenciais perigos, por exemplo, além da questão da desinformação em si, de você não conseguir uma boa leitura de imagem no cotidiano? Eu acho que tem muito a ver com essa vulnerabilidade nossa à desinformação, a informações erradas. Tem uma questão de que a imagem, acho que até quando falam que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é exatamente um valor, mas é que a gente compreende em milésimos de segundo, né? Então, como naquele exemplo de adaptação de um clássico para o cinema, de um livro para o cinema, de um clássico para o quadrinho, quando no texto o autor às vezes vai passar 2 páginas descrevendo para a gente o cenário, o personagem, como que é o cabelo, a roupa, a altura, a pele e tal, no cinema ou numa ilustração, a gente vê aquilo em milésimos de segundo, a gente captou, no geral, sem atenção profunda em cada detalhe, mas a gente já entendeu, opa, estamos falando aqui de anos 50. E aí, e em redes sociais mais ainda, né? Porque na rede social, normalmente o texto está sempre atrelado a uma imagem, né? Quase sempre as publicações dependem de uma imagem, até para ter alcance na rede social. Então, essas imagens que vão ser colocadas nas notícias, elas vão ser escolhidas com um propósito e elas vão estar comunicando algo e que pode ser muito mal interpretado e às vezes com essa intenção. Então, às vezes, a intenção de publicação de uma imagem, por exemplo, às vezes é uma imagem que não é atual e que está ali associada a uma notícia atual, né? Ou, como o Leandro deu exemplo, está fora de contexto. Então, além de riscos que a gente nem cabe abordar aqui, né, de, sei lá, da exposição a imagens que são tratadas e que criam essa expectativa irreal de beleza, por exemplo, né, que é um tema muito próximo de quem trabalha com adolescentes, com jovens. Então, a gente fica sempre mais vulnerável. Considerando que a imagem a gente está sempre exposto a ela, é obviamente um risco a gente não conseguir decifrar o que a imagem está trazendo para a gente. E a escola tem um papel fundamental nessa leitura crítica, seja dos textos escritos ou das imagens, e nisso o trabalho com imagem de rede social, com jornal, é super bem-vindo, né, para refletir sobre essas imagens. Sim, e o que nos faz pensar na importância das imagens para o multiletramento digital. Como é que você entende esse novo desafio para o professor na sala de aula? O ambiente digital, ele favoreceu tanto uma reaproximação do texto escrito, né, porque as crianças, adolescentes, jovens e mesmo a gente adulto, né, passou a escrever muito mais. A gente não escrevia a quantidade de cartas que a gente manda, a quantidade de e-mails por dia, por exemplo, né? Então a gente se aproximou
da linguagem escrita, só que a linguagem visual, né, e as imagens dentro da linguagem visual também estouraram, assim, né, que ganharam um espaço muito grande. Então, é fundamental para o letramento digital, né, para o multiletramento digital, ter um letramento para além da leitura verbal, escrita, ter esse letramento para esse ambiente que funciona em conjunto, que favorece essa leitura também, né, da hipermídia, que a gente vai pulando de um lugar para o outro, dos hiperlinks, que a gente muda de linguagem com muita facilidade, as linhas quase desapareceram, né? Então a gente está mudando do texto para foto, de uma coisa mais profissional para uma coisa mais amadora, de uma notícia real para uma fake news, com todos no mesmo lugar ali, né? Então é fundamental para o multiletramento digital, seja de quem for, do professor, do aluno, ter esse trabalho de leitura, né, de se apropriar dessa linguagem, de decodificar essas linguagens, como que elas funcionam separadas, como que elas funcionam em conjunto. Bom, então aqui, antes da gente estar encerrando o nosso podcast, a gente vai agora para o nosso momento Palavras do Dia, que a nossa convidada, Emily, né, ela vai ler um pequeno texto que ela achou pertinente e que dialoga com tudo que a gente conversou aqui. Então, Emily, quais são as suas palavras do dia para a gente? As minhas palavras do dia, na verdade, são palavras da Sara Bertrand, que é uma autora chilena, no livro Patos e Lobos Marinhos, Conversas sobre Literatura e Juventude. Então, nos perguntemos, se fôssemos jovens, o que leríamos? Leiamos como eles, aproximemos nossa língua da deles, olhando a literatura como aquilo que ela representa, uma longa e quase interminável conversa sustentada pela humanidade, desde que ela povoou este planeta. Uma conversa que começou com poucas palavras e desenhos rabiscados em uma parede, e que hoje abarca quase toda a totalidade da experiência humana. Essa conversa é inclusiva, porque pertence à nossa espécie e, portanto, reúne meditações e desvarios. Não é especialmente juvenil, aliás, é infantil, juvenil e senil, tudo ao mesmo tempo. Bom, então eu queria aqui agradecer muito a sua presença, Emily, a presença também do Leandro e da Cibele, que contribuíram aqui com o nosso programa, com perguntas e apontamentos. Muito obrigado à participação de vocês três. Muito obrigado, Emily, pela conversa. Acho que foi uma conversa muito gostosa, assim, e trouxe novas reflexões também sobre toda a questão da imagem, sobre como utilizar, como ler e como compartilhar também. Eu espero que quem esteja ouvindo também fique inspirado também a pensar e a reler as imagens de uma forma diferente. Eu quero novamente agradecer o convite aqui para o podcast. A conversa com a Emily foi muito, muito boa, muito produtiva. Acho que pensamos sobre aspectos muito interessantes e pertinentes para o trabalho com a imagem na sala de aula e para a formação do leitor. Emily, obrigada pela sua presença, obrigada pelo convite. Eu retomo meu agradecimento ao convite para participar, para falar sobre esse assunto que é tão interessante e tão importante. A conversa foi muito gostosa mesmo, agradeço Leandro, Felipe e Cibele pelas trocas aqui e acho que o podcast, inclusive, mostra pra gente o quanto conversar é importante. É gostoso ouvir a conversa porque a gente se sente parte, a gente aprende na conversa, então a gente precisa talvez de mais conversas dentro da sala de aula. Obrigada, gente, e até uma próxima oportunidade. Bem, estamos encerrando então mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os nossos episódios em nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavraseducacau.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!